vídeo. Eu não encontrei o vídeo do 1. Ah, tá. É porque ali, ó, olha que pergunta que você fez que é excelente. Eu coloco alguns conteúdos gratuitos lá no YouTube, eu deixo eles gratuitos. Assim, livre, né? Para quem quiser assistir, vocês ou quem quiser. E outros, não. Outros só vai conseguir se eu liberar o link. Então, o que que acontece? Você viu? Ó, você assistiu uma coisa e sentiu falta do outro, de uma necessidade de outro, né? Tem que ser uma necessidade. Você que está na mentoria com parceria com mentoria, aí você consegue ter acesso. E quem não tem isso aí? Só se ele tiver dentro, né? Assim, vocês entenderam como é que é importante ter conteúdo gratuito? Você colocar o conteúdo gratuito fora, ele fica lá para as pessoas na ordem ou fora de ordem, mas a pessoa não consegue muito dar uma sequência. Então, existe uma sequência. Aí você, no seu caso, e da Marlene, vocês têm onde? Dentro do Implementation, vocês têm um módulo chamado Conteúdo Raiz. Aí lá no Conteúdo Raiz tem como que faz? Por quê? Porque se você assistir lá, vocês vão ver que tem entrevista, não é assim? Se você pegar Eu fui lá ontem para tentar tirar dúvida. Eu fui lá ver se tinha o template. Não tem, eu tenho que assistir o vídeo, mas não tem o template. Lá tem os templates, lá tem, mas não tão mastigado igual eu coloquei, entendeu? Se você for lá no conteúdo raiz, ele deve ser o módulo 3. Ele deve ser o módulo 3. Se você for lá, você vai ver que tem downloads. Depois da aula de conteúdo raiz, tem os downloads lá. Aí você tem o gerador, você tem o gerador de raiz, né? Você tem o gerador de raiz e tem uma planilha de produção. Isso. E tem um gerador de rios. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o gerador de raiz. Você vai abrir gerador de raiz, aí ele vai ter tudo que vai mostrar na mentoria. O tema, ele vai mostrar as linhas editoriais, né? As linhas editoriais. Aí, peguei aqui, vou falar no Excel, porque ele está no Excel. E aí você vai ver assim, ó, tem uma estrutura de roteiro, né? Estrutura de roteiro. Aí eu peguei aquela estrutura e trouxe ela para o Word. So let's do fixed speak. You had Google say you got option inflation first. Tem o cardápio, né? Tem um cardápio de perguntas. Também você tem de benefícios, como fazer, tem lá e tem por exemplo, os raiz, com introdução, com benefícios. Tem essa lista. Eu vou ver. Minha pergunta, você pode ver aí para eu compartilhar com você, bem rapidinho? Pode. Deixa eu... Peraí. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou mandando para vocês. Minha pergunta é liberando o roteiro para vocês do hoje, para vocês ganharem tempo. É mais fácil. Ok, deixa eu colocar aqui. Posso compartilhar? Pode compartilhar. E outra coisa, tem lives de aquecimento e tem lives de conteúdo, né? Aquela 3 que você viu lá, aquele é de aquecimento, tá? Aquilo lá tem que ver lá que é live de aquecimento. Ou seja, aquela live lá, você não faz ela sempre, você só vai fazer as lives de aquecimento em cima do lançamento. Você vai fazer o lançamento, você faz live de aquecimento antes do lançamento. É uma semana antes do lançamento, você faz live de aquecimento, tá? Aquelas é live de aquecimento. E as outras aulas lá que você viu foi lives de conteúdo, tá? São coisas diferentes. Por isso que é importante. Ok. Entendi. Agora, pronto, minha questão é o seguinte. Porque ali, geralmente, você tem um roteiro, um texto, e você pede para mudar só aquelas palavras que é relacionada como é que é o produto.
Nesse caso aqui, eu posso fazer, isso aqui é livre, eu posso fazer do meu jeito, eu não tenho uma regra, não. Assim, eu tenho que seguir isso aqui, mas eu digo assim, eu Não. posso colocar minhas palavras, né? Depende, qual as palavras? Me dá um exemplo aí, prático. Ok, deixa eu compartilhar outra aqui, então, Não, pode o ser que eu sem estava mesmo, fazendo pode ser ontem. sem mesmo. Eu estou vendo, saudação. Saudação. É isso que Por você quer dizer? O que exemplo, você escreve onde? o que eu Não. estou querendo O dizer que é o está o que seguinte, tá em cinza aí, eu, se fosse você, seguiria ele. Seguiria o que o está em cinza de cinza. onde? Que Agora, cinza? o que você vai escrever do lado direito tem o, por exemplo, saudação. Você não vai escrever Sim. a saudação. Não, entendi. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Varanda Cast de hoje, ao Confeitando com a Aninha, entendeu? Então, Pronto, então isso aí eu posso fazer da minha maneira, não é isso? você pode fazer da sua maneira, desde que esteja conectado com a sua Roma, né? Aí você vai lá falar, benefício do programa. Aí o benefício do programa. Então, por exemplo, vou pegar o Daninha lá. O Daninha, o nome do programa dela é Confeitando com a Aninha. Confeitando com a Aninha. Certo. Então, na hora que ela vai fazer a apresentação, ela tem que saudar as pessoas com confeitando com a Aninha, tem que ter coerência. Agora, na hora que ela vai falar o benefício do programa, ela vai falar assim, o benefício. Então, o benefício ela vai falar de quê? Que tem a ver com a Roma dela. Então, aí vai colocar aqui, nós discutimos as estratégias na sua jornada para dona de casa e autônoma, ou seja, ela está falando com o avatar dela, no caso dela lá, né? É, é isso, então ela vai pôr faturar com trupas artesanais lucrativas na sua casa, mesmo começando do zero. Ou seja, ela falou benefício. Benefício é o quê? Atuar com trupas artesanais lucrativas na sua casa. Então, e aí ela vai lá e se apresenta. Ela vai lá e se apresenta. Eu sou a Aninha, confeiteira e empreendedora. Tem que ser uma coisa que tem a ver com o confeitando com a Aninha. Tá. E aí ela fala o nome Isso, do episódio e aí essa explicando, né? Aí tá. a explicação é do conteúdo que vocês vão fazer, né? Tá. O que eu queria perguntar era se tinha. Pronto, como esse daqui, como um exemplo. Aqui, você só pede para mudar aonde deve, que é entre a chave. Chave não, os parentes. Parente não, não disso. Colchetes. Cochete, isso. Então, já tem um texto pronto. Você geralmente Isso é um pede, você só template. Se você mude quiser para. mudar, Isso. se você quiser mudar, pode. Aí tudo é teste. Se você mudar para um Oh, que ok. vai ser Não é coerente, amarrado. não é amarrado, não. Isso aí é a coisa que é uma coisa que tem milhares de pessoas usando que já dá certo, você entendeu? Foram testados. Sim. Aí tem coisas que usaram, deu certo. Aí isso tudo é Não, testando, aham, não é obrigado, não. não, Isso aí eu tô é perguntando para seguir a sua metodologia, entendeu? Se você disser assim, não, isso eu aqui tem que seguiria. ter. Ela não é minha, não, tá? Isso aí é lá da mentoria do Mastermind que eu participo. Então, assim, é, é, como lá a gente testa, como é que funciona lá? Lá não é assim, ó. Lá eu posso só assistir aula e fazer, ou eu posso ser daquelas pessoas que estão ativas lá praticando. Então, eu estou lá praticando. Então, eu testo algumas coisas que eles tiram proveito depois, e outras pessoas testam outras coisas que eu também tiro proveito, né? Então, assim, por exemplo, eu não sou especialista em tráfego, eu sei fazer, mas não sou. Então, o que eu faço? Tem cheio de gente lá que faz tráfego. Aí quem faz tráfego, eles testa tudo, testa tudo, testa tudo. Eu lavo a égua. Por quê? Porque eles testam e na hora que tem aqueles resultados bons, eles trazem os resultados bons do que deu certo. Aí eu faço o quê? Aí padroniza, a gente faz tudo igual. Aí eu sou bom na parte de liderança e na parte de estratégia e de conectar ali com o cliente. Então eu vou lá e faço aquela estratégia e testo. Aí eu testo. Aí deu certo, eu vou lá e falo para eles, isso aqui deu certo. Aí tem um tanto de gente que não consegue pensar nessas coisas, eles vão lá e pega a coisa que eu fiz. E a gente faz tudo seguindo a linha de raciocínio do nosso mentor. Então, o nosso mentor ele já vem com algumas coisas pré-prontas também que ajudam a gente. Então, aí como a gente faz? Tem um grupo, ou seja, a gente investe lá, né, X mil, né, 68 mil por ano lá, para estar fazendo esse trabalho. E conta 3 vezes por ano só. A gente conta só 3 vezes por ano. Mas aí tá. Então, o que acontece?
Então, como a gente tem um grupo de muitas pessoas testando, né, que está testando, cada um testando alguma coisa, aí a gente troca experiência e depois padroniza. Então, aí a gente vai lá e cria esses templates, esses roteiros, para ficar mais fácil, para ajudar depois as outras pessoas, e aí ele vai mandando para os outros treinamentos dele, né? Mas não é engessado, não. Você pode trocar. Só que aí tem os ganchos e os gatilhos, tudo que, quando você faz nessa sequência, você está educando o seu lead, né? Você está educando o seu futuro cliente ou sempre o seu cliente com a próxima etapa. Você já está educando e, ao mesmo tempo, você está organizando seus conteúdos, né? É para isso, mas pode mudar. Uhum. Se você quiser mudar, pode. Tá. Aí isso aqui foi disso que eu que eu procurei a live 1 e a 2 porque eu tenho Essa essa aqui na aí tem 3. a Aí eu fiz, live um. cadê? Essa aí é a live, Então, mas tem a 1. Essa live 3 aí, o que é a live 3? A live 3 foi a terceira live que ela fez de aquecimento. Olha lá em cima, você vê, ó, tá escrito lá, aula de aquecimento. tudo isso Aula de aqui muda, não aquecimento. é isso? Quando a pessoa vai falar, isso aqui não é fixado. Ou é a mesma coisa, dá 1, dá 2, só muda o conteúdo que vai falar. Não, tem coisas aí que é a mesma coisa. Essa base aí, praticamente. Por exemplo, Serve a para 1, para semana 2 de ou para 3? aquecimento. A semana de aquecimento dela, por exemplo, tanto na um como na 2 como na 3 vai ser semana de aquecimento, porque como é que fala? É a semana de aquecimento. São 3 lives, né? É, Sim, são 3 lives que ela faz. Ela vai fazer uma live um, vai fazer uma live 2 e uma live 3 quando é aquecimento, tá? Quando é aquecimento. Então, ela vai fazer 3 lives. Pro conteúdo, pro conteúdo para lançamento, ela vai fazer 10 lives. Na verdade, o de conteúdo faz a vida inteira, mas ela vai fazer 10 ali para o lançamento. Eu não sei se você viu a aula de ontem, a mentoria de ontem que eu fiz com ela foi para. Como é que fala? Ela foi para fazer os conteúdos, né, e preparar ela para o aquecimento. A live de aquecimento dela, o, o roteiro, eu posso até te mandar o roteiro da live de aquecimento dela 1, eu posso te mandar. A live de aquecimento dela da live 1, tem um vídeo também que a gente fez lá junto. Ela colocou o nome do evento, Semana de Aquecimento, confeitando com a Aninha. Só que o tema da aula dela, aí ela teve um tema da aula, ela colocou lá o ponto certo dos recheios, próprios para uhum, turmas artesanais lucrativas, por exemplo. Ela foi lá e colocou isso aí. Aí ela foi lá e tem uma saudação, né? A saudação é a saudação, mas quem eu sou. É diferente da live de conteúdo, né? O conteúdo eu tenho saudação, a sequência é um pouquinho diferente. Na de aquecimento, ela já faz a saudação e já fala quem ela é. Então ela falou assim: olá, seja muito bem-vinda. Essa série de aquecimento para o desafio. Aí ela está fazendo o quê? Ela está promovendo o lançamento dela. O desafio das trupas artesanais lucrativas, que vai acontecer aí é isso aí. Aí tem a data aí, fica em aberto. Aí você coloca aí a data, né? E aí ela já fala, eu sou Aninha, competente empreendedora. No seu caso, aí, ó, semana de aquecimento, 4E finanças pessoais. Então, opa, se é 4E finanças pessoais, então eu estou entendendo que você vai fazer um lançamento. Eu estou entendendo que você vai fazer um lançamento para que vai ser esse 4E aí, que vai ser o lançamento não quer dizer que vai ser o 4E, mas o seu evento, né? Aí seria, eu estou entendendo que o seu evento chama 4E. O seu programa, ali, por exemplo, eu tenho aqui o Varanda Cast, então eu vou promover Varanda Cast. Varanda Cast é Varanda Cast. Dentro do Varanda Cast eu falo 300 assuntos, né? Então, dentro do Varanda Cast.
Então, o nome do evento, ele não é o nome do tema da aula. Então, por exemplo, se o 4E for um tema de aula, se ele é o tema de aula, ele não fica aí. Aí ele vai ficar onde? Lá no tema, lá embaixo. Entendeu? Se a sua pergunta foi essa. O nome do evento é o nome, é o seu podcast, é o seu. Como é aquecimento? Então é um aquecimento. Então, assim, ali já está lá, uma semana de aquecimento. Então, eu colocaria aí, eu estou até vendo aí que está faltando um A, depois você coloca um A aí que eu vou pôr lá na matriz também. Ficou aquecimento. A semana de aquecimento, aí você coloca o 4E aí, eu estou entendendo, o 4E seu vai ser uma aula, ou o 4E é o nome do seu podcast, por exemplo? Vamos supor que é um podcast. Pronto, era isso que eu ia falar com você, porque tem aquele desafio. O meu desafio estava sendo antes desafio finanças pessoais para a mulher. Então, O aí é o meu, lançamento. isso, o lançamento. Mas dentro dali tem o desafio. O desafio pode ser 4E das finanças pessoais, que é do finanças pessoais para a mulher ou Não, não? é, é, eu, Você entendeu o que eu falo? Você entendeu a minha pergunta? entendi sua pergunta. Sua pergunta é muito boa. É o que acontece com as pessoas que fazem a salada. Então, assim, ó, É, a a salada oferta mista. principal de vocês é o que está no lançamento semente, que depois vai virar lançamento clássico. Então, o seu lançamento semente, ele tem uma Roma, Isso. finanças pessoais para mulher. E o Uhum. evento do seu lançamento semente, vamos supor que ele é desafio finanças pessoais para mulher. Desafio Finanças Pessoais para Mulher é o nome do evento do lançamento. É uma coisa. Aqui nós estamos trabalhando um evento chamado aquecimento. Concorda comigo? Ok, Então, é um concordo. evento aquecendo para outro evento. Então, você está fazendo um evento de aquecimento para outro evento. Então, o nome aí tem que ser um nome do evento de aquecimento. Então, o nome do evento de aquecimento, ele pode ser até mesmo a Roma ali, se quiser, mas ele pode ser um nome, igual eu falei, ó, eu tenho ali a Varanda Cast é um nome de evento. Varanda Cast é um nome de evento. Ela não é uma Roma, ela é um nome de evento. Pronto, então isso daqui pode Eu ficar, poderia, os 4I das finanças. eu poderia falar assim, ó, eu falo falando podcast para a pessoa lembrar que é uma coisa que está sendo. Tá na mídia. Então vamos lá. Então seria assim, ó, o nome do evento: Podcast Varanda Cast. Aí, para não ser um podcast Varanda Cast, eu já falo Varanda Cast. Vamos supor assim, ó, podcast do Cast, né? Do Cast. Poderia dar o nome do evento. Podcast do Cast. É um podcast. Mas, às vezes, eu não quero nem falar que é um podcast e ele é um podcast, né? Aí eu vou lá e chamo ele de Varanda Cast. Vamos dar um exemplo. Essas coisas podem ser. O que importa é ter um nome de evento. Aí é o nome do evento. Esse evento aí, por isso que às vezes as pessoas acham que não precisa, não nos casos seus aqui, né? As pessoas normais aí, elas não conseguem ir para frente, por quê? Porque elas acham que tudo que está acontecendo lá é a mesma coisa, não é? Então, a live de aquecimento, elas são 3 lives. Então, é live 1 de aquecimento, live 2 de aquecimento, live 3 de aquecimento. E tem um porquê de fazer essas lives, tem uma estrutura para fazer. Então, mas a base é a mesma. Oh, Do evento. Primeiro você tem que definir o nome do evento, né, que é o que está lá no meu. aqui de lado, tá aqui do lado, Vou ver olha. se eu acho. É lá do canal meu. Nome do evento aqui, ó, desafio, aqui, eu botei aqui, ó, desafio finanças pessoais para a mulher, tá vendo? Eu vou pôr aqui, é que às vezes eu escrevi Aninha, aí fica mais fácil lá para achar, porque às vezes eu ponho um nome seus na coisa para saber que era com vocês, e depois fica mais fácil. Mas se eu pegar lá essa, essa que foi feita aí com a Aninha, deixa eu ver aqui qual o live que foi, que eu fiz essa mentoria, deixa eu só ver aqui se eu deixei ela pública, né? Se eu deixei ela Então, pública. pelo que eu entendi, como essas 3 lives é o pré-aquecimento desse lançamento, então a semana de aquecimento vai ter o nome do evento, que é o nome do meu produto, que é o quê?
Desafio Não, não, Finanças nunca é o Pessoais nome para do seu mulher. produto. O nome do produto da gente a gente nunca coloca, tá? Quando você coloca o nome do seu produto, você matou seu negócio. O que as pessoas fazem, elas não sabem disso. É porque Mas lançamento finanças a gente trabalha com pessoais. avatar tipo 3, né? Tá. E finanças pessoas para mulher não é o nome do Não, meu não, produto, não? finanças pessoais para mulher é o nome da sua transformação. É o nome da sua transformação, né? É, é o nome da sua transformação, você entendeu? Uhum. É. Aí você pode pôr o nome da transformação. Finanças pessoais para mulher não é o nome do seu produto. O seu produto vai ser outro nome que as pessoas vão saber quando você for promover o seu produto, que o seu produto você não promove ele ao vivo. Então, ó, essa coisa que você está. A live que você assistiu, essa live de onde você tirou esse material, Então, provavelmente. uhum. Oi? Então, se é transformação, na verdade a transformação foi o quê? Do zero, ou né, do negativo a investimento positivo, sei lá. Você falou que lá no seu evento você vai ensinar a pessoa a descobrir a estratégia das finanças pessoais para a mulher equilibrar as contas e ainda ter um fundo de reserva, não é isso? É, É a minha transformação, isso não é Roma é veículo. Isso não isso é é, a minha isso não Roma é veículo, isso é transformação. Você, você vai ensinar a pessoa estratégias de das finanças finanças pessoais para a mulher, pessoais. equilibrar as contas e ainda ter um fundo de reserva. Essa é a transformação. Agora, tem um veículo para ensinar isso. O veículo vai ser o nome do seu método, o método fulano de tal, o método fulano de tal que vai ensinar isso. Mas ninguém quer comprar método, não. As pessoas querem comprar Não, o resultado da transformação. Então, o que a gente promove sempre o Érico ele promove a transformação. Qual que é a transformação? 6 em 7. 6 em 7. Agora, qual o veículo que faz para levar o 6 em 7? O FL, entendeu? O seu é qual que é o veículo? Aí, o método, qual que é o nome do seu veículo? o nome do meu veículo, peraí, é isso que está de uma salada na minha Veículo é o nome do cabeça. seu curso, o nome do seu método. Você vende Certo. o O método. nome do meu método é MFC, Método Finanças Consciente. Esse é o nome do método. Pronto. Então, esse é o nome do veículo. O nome de veículo a gente não promove. Então, aí tem aquele Finanças É Pessoais igual aí, para ó. Tá aí no Mulher. seu aí, ó. MFC Vivi. Eu não colocaria MFC Vivi. Eu Não, isso aí colocaria. não, eu coloco no, não Eu tem, isso aí eu colocaria. não. Eu colocaria Vivi. Eu colocaria finanças pessoais, né? E, e seu nome ali, Vivi. Ou finanças pessoais para mulher e ali, Vivi. Ou só finanças pessoais para mulher e não Uhum. colocaria seu nome. Nome. Colocaria só Aham. Vivi. Igual o meu ali, ó. O que que eu fiz? Eu coloquei arroba o treinador cash. Eu não coloquei a Roma, eu coloquei meu nome. Então, eu colocaria aí, ó, só o Vivi, ou o Instagram que você quer, ou o seu Instagram, ou o seu YouTube. Uma mídia sua, se você já tem uma mídia lá que você quer divulgar ela, eu colocaria. Ou só o seu nome, por exemplo. É, Vivi, por exemplo. Eu colocaria só Vivi, eu não colocaria o MFC. Por quê? Porque as pessoas vão te perguntar o que que é isso. Quando elas te perguntam o que que é isso, você matou o seu negócio. Por quê? O Avatar tipo 1 não matou, não. Nossa, é mesmo? Eu quero isso aí. Mas para cada 1.000 pessoas tipo 3, você vai encontrar um tipo 1. Então, você está jogando fora 999 pessoas. Eu colocaria, eu colocaria só Vivi. Isso aqui eu nunca mudei, faz tempo, foi lá no início. Depois lá você pode ir lá e mudar se quiser, tá? Eu não colocaria assim. Eu coloco aqui o treinador cash, eu coloco o cash, eu deixo render mais com o bem-estar. Se eu fechar minha câmera, ó, se eu fechar minha câmera, vai ficar ó, render mais com o bem-estar. E lá embaixo tem assim, ó, pequenininho, físico e profissional. Por quê?
é a minha Roma principal. Tem umas 300 Romas de várias coisas. Mas qual que é a minha Roma principal? Render mais. Por quê? A maioria das pessoas que está comigo, na hora que elas começam a fazer as coisas, ela fala assim, eu passei a render mais. Entendeu? Então, ela fala, nossa, aí eu fiz aqui, eu passei a render mais. Aí o render mais ficou o quê? Oficial. Render mais. Só que como o meu subnicho, o subnicho é bem-estar, então eu coloquei render mais com bem-estar. Por quê? Porque o meu nicho é negócios. Então, como o nicho é negócios, eu não preciso falar lá de negócio. Não, render mais. Aí eu peguei dentro de negócios. Qual o subnicho que eu não abro mão? Bem-estar. Então, eu coloquei render mais bem-estar. Por quê? Bem-estar. Porque eu tenho mais 2 subnichos, que é a internet e o liderança. Conexão e liderança humanizada. Mas qual que é o principal que é o elo desse subnicho? No meu caso aqui é o bem-estar. Então, o seu aí, qual que é o elo dos seus negócios? Finanças pessoais. Finanças pessoais é a base para tudo. Finanças pessoais. Você vai ter finanças para tudo quanto é jeito depois, mas o finanças pessoais é a base. Você está me entendendo? Estou, Então, estou. você já está aí com finanças pessoais. Agora, só que aí você colocou ali que você vai ajudar a equilibrar, você vai ajudar ela a ter um fundo de reserva. Então, a live 3, a live 3, se você seguir a mentoria que está lá e fizer com o raciocínio que está lá, você vai ter uma live 3 pronta. Agora, para ter a live 3 pronta, você vai precisar também da live 2. É esse mesmo roteiro aí. Qual que é a diferença? Que um é live 3, o outro é live 2, e o outro é o quê? Live 1. A única diferença que tem é isso, que um é live 3, um é live 2 e o outro é live 1. E a diferença é o quê? Os temas. O tema que é Tá, diferente. Mas o nome do evento é o mesmo. Você entendeu? Você vai. entendi. Só que o 4E aí, você até me mandou o material, eu entendi É que é da aula, né? é uma aula. Se aquilo é uma aula, então não é o nome Uhum, do evento. Aí seria uhum. o tema, né? O tema da Isso, aula de aquecimento. Não sei o que é lá, 4E, finanças pessoais, entendeu? sim. É, Então, só resumindo, só recapitulando aqui, ver se eu conectei. Semana de aquecimento, como pertence ao lançamento, se o meu lançamento é finanças pessoais para a mulher, certo? certo. Então, essa semana de aquecimento tem que ser semana finanças pessoais para a mulher, não é isso? Pode ser. Pode ser isso, tem problema não, tá? Pode Uhum. ser. Só que Aí o tema da aula eu trago os pode 4 I das ser. finanças pessoais. Você pode ser finanças pessoais para mulher e você pode o que eu acho que você não entendeu? Nome de evento. Entendi. O É, nome de evento. O que é evento? Evento não é um evento só que você vai dar um apresentar. A gente acha que o evento. Quem está no mundo dos eventos acha que é assim, eu vou fazer uma palestra, um evento. Fazer uma palestra, um evento. Mas é, tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica na vida, toda ação que a gente faz em qualquer área de qualquer coisa é um evento, né? Eu vou dar uma ida ali no supermercado, é um evento. Eu fui ali no supermercado. Mas, não é, mas aí o que quer dizer é o seguinte: evento literal. O que é o evento literal? O seu nome do seu evento é um podcast? É o nome do seu canal? É o nome da. Porque, às vezes o evento da pessoa é o próprio nome do canal. Por exemplo, o da Aninha Confeitando com a Aninha. A princípio é o nome do canal dela. Pode ser que o nome do canal dela vai mudar. Eu acho que a gente até mudou lá. Mas por que ela colocou Confeitando com a Aninha? Porque ela ensina a fazer trucas. Mas a Roma dela não é Confeitando com a Aninha. A Roma dela é faturar com trucas artesanais educativas. Então, ela não colocou aí semana de aquecimento, faturar com trucas, mas pode. Ela colocou o nome do evento. O nome, por exemplo, o- você vai fazer um lançamento. Qual é o nome do evento do lançamento?
Desafio. Tem um nome, desafio, e vem com a Roma. O seu aí, você não precisa ter escrito aí desafio, porque o desafio vai ser o evento. Mas você pode, ó, semana de aquecimento, finanças pessoais para mulher. Pode, você pode. Eu colocaria. Eu colocaria. Eu estava achando o seguinte, Eu acho que eu, seria mais eu acho, forte. Aí você está lembrando que isso é um nome de evento. O nome de evento é qual que é o seu evento? Semana. Ou seja, só aquela semana. Não vai ter ele mais. É aquela semana. A semana. Na outra semana não tem ele. É a semana. Então, o nome do seu evento é Semana de Aquecimento. Eu colocaria aí finanças pessoais para mulher. Eu colocaria, no seu caso, entendeu? o que eu entendi agora, ponto, 2 pontos, melhor dizendo, o que foi que eu entendi? Primeiro, como eu não tenho autoridade, se eu colocar o mesmo do que eu faço, faço como pessoa, por exemplo, eu ensino finanças pessoais para a mulher, não é isso? Se eu É, colocar isso, vai conectar mais do que eu colocar 4 I de finanças pessoais, porque eu não tenho exatamente. autoridade. Na hora que, se eu fosse uma Pabla Massal da vida, uma Pablo, nem Pablo, uma Pabla Massal, aí sim eu poderia colocar qualquer nome que todo mundo ia se conectar com o que eu Não, faço. não, não. Você poderia colocar isso. Se você quiser que o seu evento, se o nome do seu evento chamar os 4 você pode pôr. Mas eu não estou conseguindo enxergar que o seu evento é esse. Eu estou conseguindo enxergar que isso é uma aula. Por exemplo, por que não é os 4 Porque lá no Finanças Pessoais, eu sei que o seu lançamento chama Desafio Finanças Pessoais para Mulher. Quando você for fazer um lançamento clássico, provavelmente ele vai chamar assim, a jornada das finanças pessoais para a mulher, por exemplo. Vamos dar um exemplo, o nome do evento, né? Jornada, já não é mais um desafio, é uma jornada, porque você vai ter que colocar mais aulas, né? Os 4 pelo que eu estou entendendo, é uma aula, é um tema de aula que faz parte das finanças pessoais para a mulher. Concorda comigo? Exatamente, é É o um tema de tema. aula. Então, eu colocaria aí semana de aquecimento, finanças pessoais para a mulher, ou das finanças pessoais para a mulher. Aí você tem ó, tema da aula, não sei o que é lá. Você pode colocar assim, ó, os 4 das finanças pessoais, né? Sei lá, ó, aí o que é o 4 da finança? Ou você pode colocar, se você já falou que é 4 não adianta você falar mais pilares, não adianta falar segredos e nada. Não. Então, os 4 né? Descubra, tema da aula, descubra os 4 Aí eu não sei se deveria ser os 4 eu não sei se deveria ser é, o com um Szinho pequenininho lá, porque vai ser 4 né? Com 4 S, porque significa aquele plural. símbolozinho, assim, aquele negocinho que parece uma Isso, do água, plural. e Que dá colocar o o em S. plural. Então, eu Uhum, colocaria, descubra os 4 das finanças pessoais, por exemplo, o tema, né? É, uhum. ou descubra, é, é, Aqui tem que ser aí você pode ser, né? Descubra, descobrir, tem que ser descobrir, porque vai é, conectar com o que eu estou é, fazendo ali, sabe? é, descobrir os 4 entendeu? Descobrir os 4. Aí o tema a gente pode fazer ele seco ali, ou mais atrativo. Mas aí sim, aí eu concordo que o seu tema seria os 4. Aí a aula que você vai dar é aquela aula que você gostou, que ficou muito boa. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Agora, quando você for fazer a saudação, aí você vai lá, olá, seja muito bem-vinda a essa série de aquecimento, porque está aquecimento. Uhum. Aí é outro evento. Qual que é o outro evento? Desafio das finanças pessoais para a mulher, que vai acontecer no dia. Aí você só faz a live de aquecimento quando você já tem o lançamento marcado. Se você não tem Correto. lançamento Uhum, marcado, você não vai fazer live de aquecimento, porque aí você tem que uhum, guardar. Eu sou uhum, a Vilani, né? uhum. Especialista em finanças pessoais, empresária no ramo de
aplicativos e empreendedora. Tá, beleza. Então, eu colocaria aí, ó, eu sou especialista em finanças pessoais, empreendedora e empresária no ramo de aplicativos. Dá mais liga. Colocar o empreendedor antes do Certo. empresário. Opa, você fez uma saudação e você se apresentou. Agora você vai lá para onde? Você vai explicar sobre o aquecimento. O que ele é e para que ele serve. Aí você não está. Você está explicando é sobre o aquecimento. Tem que lembrar disso. Eu vou explicar sobre o aquecimento. Aí o aquecimento, vamos ver como é que ficou. O, o desafio. Ó, aí, quando você vai explicar, né, fala. Quando você vai explicar o aquecimento, aí você pode falar, o desafio, como é que você colocou aí? O desafio das finanças pessoais para a mulher é um evento 100% online e 100% gratuito que você vai descobrir a estratégia das finanças pessoais para a mulher, equilibrar as contas e ainda ter um fundo de reserva. Sensacional. É isso mesmo, você está explicando que o aquecimento é para esse desafio, que é para um outro evento, faz sentido. Então, aí você fez certo. Aí você vai para. Agora você vai para o nome do evento, você vai para o nome do evento, aí o nome do evento mais benefício do evento. Agora é nome do evento mais benefício. Aqui na semana de aquecimento, desafio das finanças pessoais, né? Né? Não precisa nem, às vezes, lá em cima, Va- se você quiser, não precisa nem pôr para a mulher, mas pode pôr, que é bom que vai repetindo. Na semana de aquecimento, desafios das. Não, aí não tem desafio. Semana de aquecimento semana de Ó, aquecimento, essa semana. finanças Não, pessoais. não Né? entendi. Não, não preciso do desafio, basta só dizer Não, é das porque aí, finanças aí você não está pessoais. promovendo o próximo evento, você está promovendo esse evento agora, é o aquecimento. Sim, Aí você vai ok. pôr de aquecimento, finanças pessoais por mulher. Nós discutimos as estratégias na sua jornada para. Aí você vai colocar o quê? Na sua jornada, aí você vai pôr a coisa lá mais seca, cadê? Ó? Para, aí você vai colocar. É, aí Equilibrar você as colocou aí, ó, contas. para equilibrar as contas, tá. É, equilibrar as contas e ainda ter um fundo de reserva. Você pode. Aí você pode colocar. Nós discutimos a estratégia na sua jornada para. Para. É, aí, ó, você pode colocar o para, tá? Você pode deixar o para, ou você pode tirar o para e colocar um dá. Você pode colocar um dá no lugar do para. Você põe aí dá, e aí você coloca o que está lá em cima, ó, dá finanças pessoais para equilibrar as contas e ainda ter um fundo de reserva. Quanto mais você repetir aquilo ali, é bom. Tá? Aí você pode. É só você pegar o Uhum. vermelhinho lá, copia o vermelhinho lá, ó, dá finanças pessoais para a mulher. Olha lá, olha lá. Aí, ó, na explicação sobre aquecimento. Não, explicação. Olha lá, explicação, ó. Dá finanças pessoais para a mulher e equilibrar. Copia esse vermelhinho todo aí, na explicação. O dá. Isso. Copia ele todo aí. Copia ele todo. Todo. Copia ele todo. Até o reserva aí, pronto, até o reserva. Copia ele, e aí depois, onde que tinha o para, no lugar do para, você copia ele todo aí, ó, você deleta isso aí tudo, isso, pode isso. Aí, até aí, isso. Cola ele aí. Pronto. Cola ele aí. Então, eu colocaria assim. Por quê? Porque aí você tá falando do evento, que é o aquecimento, e está repetindo o quê? O tema, está repetindo sua Roma, entendeu? Você está repetindo a Uhum. Roma. Então, é isso que tem que ficar agarrado na cabeça da pessoa. E, então, aí serão 3 aulas de aquecimento. Essa é a primeira live de aquecimento, né? Se você não viu a primeira, vou deixar o link na descrição, né? Na descrição. Ela foi feita em uma entrevista e fui convidado a participar no canal do Treinador Cash. Aí, isso aí, não, aí pode mudar. Por quê? É, eu expliquei isso lá na aula, né? Está explicado. Se você Sim. participou comigo de uma entrevista, você vai escrever igual está aí.
Mas se você não participou de uma entrevista, você que fez a live, né? Aí você vai só É, promover o quê? A primeira live, né? Aí você vai lá, que eu fiz, né? Que eu fiz, tá. Não precisa explicar que. Aí não precisa, né? Aí eu expliquei lá naquele vídeo lá que você assistiu, eu expliquei. Né? Então, aí é o momento. Vai que você faz uma live é, comigo. é. Aí é isso. Essa aqui tá, eu eliminei essa daqui. Tá vendo, né? Que tá É, arriscado. você Eu não pode eliminei isso eliminar, aqui. né? Se você eliminar isso aí, você Não, matou para a sua live. primeira. Hã? Para a Não, você não primeira pode. live, eu Aquilo que você tenho. acabou de eliminar aí, você matou o seu trabalho todinho. Isso é o que tem que ficar, né? Porque o que você está fazendo? Mas eu ainda não vi as duas. Eu não fiz as Não, mas, duas. mas aí você está no roteiro da terceira, né? Ou esse roteiro aí é da primeira? Da Esse é o primeira. roteiro. Não, se esse é o roteiro da primeira, então a gente vai. Se é o roteiro da primeira, lá em cima tem que ter live um, né? Exato. Por isso que Aí tem que mudar para eu live vim um. aqui para tirar É, essa dúvida, entendeu? se for live um, você tem que pôr lá em cima, live um, porque senão depois você não sabe qual que é. Live um, aí você tem que É, tirar isso, já mesmo. mudei. Tá? Então, aí, É, aí você nem precisa falar que você pode falar que essa é a primeira live de crescimento. E não tem link aí abaixo na descrição, né? Não tem. Né? certo. Então Se vou ela tirar for isso a aqui primeira, não também. tem isso também. Aí não tem. Agora, quando eu for fazer a Essa segunda, eu é a vou primeira. e Aí você vai coloco ele. colocar. Hã? Uhum. Quando eu fizer a segunda, eu vou e abro esses dois aí. Esse que eu apaguei, eu abro. Quando você fizer a segunda, você tem que promover que teve a primeira. Quando você Uhum. fizer a primeira, não tem. Mas quando você fizer a segunda, você tem que promover a primeira. Quando você Pronto. fizer a terceira, você tem que promover a primeira, né? Você promove a primeira, e vai promover também a segunda. Mas se você promover lá a primeira, né? Você vai promover a primeira, a pessoa vai ver a primeira, você já deixa o link lá da primeira e segunda, Pronto. né? Você pode fazer. Era, era essa parte que eu queria saber se para todas elas, com exceção do tema da aula, que vai mudar, né? Que é a segunda muda, a terceira, se eu poderia copiar tudo igual nas outras, porque daqui para baixo aí é o conteúdo de cada um, não é O isso? conteúdo de cada um, Aí para isso aqui eu vou baixo ter é o que conteúdo mudar de de cada qualquer um. jeito. É. Uhum. Aí, se você está falando lá dos 4E, aqui embaixo tudo é referente aos 4E. Entendeu? Isso. Uhum. É tudo referente aos 4E. Se você mudar o Uhum. Isso. assunto, aí é tudo referente ao assunto que você mudou. Pronto. Agora eu vou É, trabalhar em cima disso, é. certo? Para E, mostrar então, mostrar para você. sempre, se é a primeira, você tem que. Você coloca que vai ser três e está promovendo. Tá? Por exemplo, No meu na, caso tem que ser quatro, né? Porque eu posso de cada na falar. live 2, você vai colocar assim: essa é a segunda live de aquecimento. Se você não viu a primeira, você vai pôr. Quando você for fazer a terceira, você vai falar assim: essa é a terceira live. Se você não viu a primeira e a segunda, vou deixar os Aham, links aqui certo. embaixo. Você entendeu? Então, Certo, entendi. é isso mesmo. Ah, pronto. Eu parei para você hoje, estou até tomando o seu tempo, porque senão não tinha como continuar com isso. Porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer todos os scripts, já deixar no ponto de bala numa pasta. Não, bom, isso Para determinar a data, aí já tenho tudo pronto, entendeu? isso. Já pode fazer nisso, porque mais para frente eu vou liberar para vocês um launch drive para vocês terem toda a sequência e vocês pegar tudo que vocês têm e colocar lá dentro. À medida que eu vou fazendo com vocês aqui, eu vou salvando. Aí depois vocês vão ter esse launch drive. Aí ainda não liberei, por quê? Porque a gente tem umas trocentas coisas para ir fazendo e tem coisa que vai Uhum, ajustando, senão depois vocês têm que ficar completando. Mas pode ir fazendo, uhum, que tudo que vocês vão fazendo e vai me mandando, eu estou pondo num launch drive aqui para vocês, que vai ficar tudo organizadinho. Mesmo que vocês não tenham ele organizado aí, depois vocês vão ter, porque eu vou mandar para vocês, entendeu? Mas se uhum. você já vai fazendo aí, é melhor, tá? Se você já vai fazendo aí, já vai. Muito obrigado, Cash. Ah, E só uma aí, como. coisinha. Aí foi bom que você Hum, entrou e eu a pessoa É, do como horário não você, veio, aí você já aproveitou e já veio. Mas como tirou sua você, dúvida? muito, porque é, quando você passa um template, eu gosto de seguir para ficar padrão, né, com o que você É, passa. Senão eu vou colocar muita coisa que talvez não tenha nada a ver, conexão, entendeu? isso. Então a gente tendo um inicial, pelo menos a gente vai se orientando a mente, os É, pensamentos. isso. Porque o template.
ele faz você fazer o quê? Render mais. Uhum. Você Agora, ganha tempo, só porque a... até que você vai pensando muito, você já tem É, algumas coisas direcionando. Mesmo assim, você ainda vai ter uhum. que pensar, mas você pensa menos do que se você tivesse que fazer tudo do zero ali. Concorda comigo? Concordo. Até porque nos meus outros lançamentos, eu não sentei para raciocinar, você entendeu? Aham. Esse agora eu decidi fazer diferente, sentar, raciocinar, Isso. entender e apresentar. Aí Não lembrando precisa, que não isso precisa ser aí, perfeito, mas ter lógica, entendeu? lembrando que isso aí é para as lives de aquecimento. É live Do 1, 2 e 3. lançamento. As Uhum, lives de certo, aquecimento, elas acontecem depois das lives de conteúdo, né? As certo. lives de conteúdo, normalmente, a gente faz 10, tem gente que faz 20, tem gente que faz 30, mas não, 10 é o suficiente. Já é um bom começo. Aí as lives de conteúdo, a gente vai fazer o quê? Conteúdo raiz, por exemplo, obstáculo, conteúdo raiz de oportunidade. Aí, uma live é de obstáculo, uma live é de raiz. Uma live é de obstáculo, uma live é de raiz. Ou vice-versa, né? É de raiz. Não. Uma live é de obstáculo e uma de oportunidade. Depois a outra é de obstáculo, depois a outra é de oportunidade. Ou se começar com a de oportunidade, uma live é de oportunidade, depois de raiz, depois de oportunidade, depois de raiz, até completar as 10. Completou as 10 lives, entra a live de aquecimento. Acabou as lives de aquecimento, é o lançamento. Então é assim que a gente faz. É por Tá. isso que, às vezes, as pessoas ficam tristes quando elas não fazem a primeira venda lá no lançamento. Faz sentido. Não quer dizer que ela vai fazer a primeira venda. Ela nem tem live de aquecimento, ela nem tem conteúdo antes, ninguém nem sabe que ela existe. Entende? Agora, dá para fazer o lançamento sem essas lives? Dá para fazer, que é o que a gente faz no MVP. Mas o clássico, por exemplo, clássico sem essas lives não adianta muito. Clássico sem essas lives não adianta muito. Por quê? Porque o clássico já é a gente é a escalabilidade. E para ter escalabilidade, a gente vai ter audiência, a gente vai construir a audiência, entendeu? Uhum, entendi. Então, foi Pronto, bom eu essa estou tua palavra. trabalhando no Mas deu meu para tirar suas canal, dúvidas? deu, e eu tenho bastante trabalho. Se você quiser até cancelar o de sexta-feira, se eu tiver já alguma coisa, eu te mando Eu vou deixar pelo ele lá, eu vou WhatsApp. deixar ele agendado lá. Aí, assim, Ah, se você falar, se você ver que vai precisar, aí você me uhum, fala e aí a gente entra. Se você não precisar, aí se você lembrar também, você me dá um toque, que aí eu uso para outra coisa, tá, entendeu? Não. Que aí tá. você Pela vai. manhã Se eu você dou uma focar nesse firmeza. trabalho aí, é bom. É bom você focar. Porque você pegando Isso. isso aí e pegando uma linha de raciocínio, acabou. Mas assiste lá, se você não assistiu, talvez você já assistiu, o módulo é de conteúdo raiz, né? Eu vou ver aqui Eu, se eu tem estava mais vendo ontem, alguma. eu assisti, estava vendo ontem, e aí eu fui para Dianinha também. Aí eu falei, assim, mas isso aqui é o 3, cadê o 1? Cadê o 2? Perdi um Eu tempão coloquei. procurando. Ali eu fui colocando alguns que eu estava colocando para a Fabi fazer lá para o lançamento clássico dela, né? Vamos lá. Então, eu vou Mas, aproveitar e vou mas pôr por também. hoje, Vou pôr mas dentro por do hoje já grupo. deu. Aí, ó, quem quiser ir assistindo, né? Mas você tem Uhum. lá, ó, passo a passo para o roteiro das lives na prática. É uma coisa. A de ontem, então, a de ontem foi extraordinário. Tem o alinhamento para lives, tem lá. Tem o passo a passo para descobrir o vídeo garanhão. E tem temas para conteúdo, né? Os temas. E tem modelando templates de conteúdo. Coninha, deixa eu ver aqui, uma outra lá, acho que eu não coloquei, deixa eu ver se está aqui. É, a, Não tire roteiro não, que eu vou olhar template, isso aqui, viu? aqui, ó, roteiro template de live de aquecimento, eu acho que eu não coloquei essa, eu acho que eu não Não, não coloquei vou essa colocar lá não, não. né? Não. Ei, vou Eu colocar vou, lá dentro eu não, também, ó. Ó, não vou tire eles colocar daqui lá não, que dentro eu também, porque você vou pode, olhar um por um. vai ter essas. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar ela lá também, ó. É bom, roteiro. O roteiro, eu vou pôr, deixa eu ver se eu acho outra aí. Porque vocês que já estão nessa parte de gerar aqui, ó, coloca lá, beleza? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. É, então, o roteiro de template.
Tá, deixa eu ver aqui, ajuda a avatar. Tá. Porque talvez tem mentoria que a gente não grava, né? Tem mentoria que a gente não grava. Tem mentoria que eu gravo e subo para o YouTube. Tem mentoria, eu subo para o YouTube, mas o que que acontece? Aí o YouTube bloqueia por algum motivo. Às vezes a gente usou alguma coisa que não podia, né? E aí ele vai e, e rejeita, né? Mas por isso, então, às vezes, as outras que eu fiz lá com ela, não tem. Por isso. Porque foi. O YouTube, às vezes, ele, como é que fala? Ele vai lá e bloqueia. Uma outra coisa que eu vou colocar lá, foi um teste de live que eu fiz com a Aninha, que talvez esse teste, ele pode ser que ele ajuda para vocês também. Deixa eu pegar ele aqui, ó, o teste de live que eu fiz, que foi um teste de, ó, esse aqui, ó, teste de live é, com a Aninha. Eu acho que esse aqui eu fiz até um outro teste agora com como que chama? Com a Marlene, que ficou bom demais também. Aí já foi um pouquinho diferente desse aqui, já por outras dúvidas. Ó, vou colocar lá dentro. Isso aqui tudo, o que acontece? Depois eu vou fazer uma sequência atualizada dessas coisas que está aqui, é, e fica melhor ainda. Então, deixa eu ver se tem mais uma outra aqui, que se vocês tiverem, aí vai assistindo quando vai ter uma dúvida ali, né? Que é essa parte de. Sim, É para gerar, isso é para quê? É para ajudar vocês a, a, a criar a audiência, né? Aumentar a audiência e a autoridade. Então, deixa eu vir sim. aqui, ao vivo, deixa eu pôr aqui, En- Aninha, vou pôr aqui, Aninha, no ao vivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, ao vivo. Vou colocar aqui só mais um aqui, que vai que eu acho ali mais alguma, né? Lives. Lives, dificuldade em fazer os temas, alinhamento, passo a passo, comodidade para fazer as aulas de live e como encontrar as aulas sobre lives e conteúdos no YouTube. Tá, deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver o que é essa aqui. Opa. É, tá. Então, beleza. Ao vivo, lives. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, que se tiver já. Lives. Ao vivo não. Conteúdo. 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 Não. Essas aí, as que estão gravadas, isso aí. Vou pôr mais o outro tema aqui, roteiro. Roteiro. Tá. Cópia de criativo pronta? Não. Vídeos. Vídeos, mão na massa, de 27, passo a passo. Tá. Roteiros. Ver se tem um outro roteiro aqui. Script de lançamento no PowerPoint. Template live de aquecimento. Já mandei. Eu já coloquei. Lives e palestra na prática. Linha editorial. Copy de roteiro. Tá. Não, tá tranquilo. Já coloquei lá para vocês. Já tem, tem Tá? bastante. Tá bem. Ah, Então, pronto, então, com isso, eu tenho bastante coisa. é. É, só falta eu fazer uma reunião só para pegar alguns. Porque eu passei muito tempo em reunião, entre a semana passada e hoje, porque você lembra aquele negócio dos investimentos? Aham. Eu entrei em contato com pessoas que é ligado a essas plataformas, que é ligado a banco, essas coisas, e eu falei com eles e eles abriram carteiras que a gente pode investir, que é do Brasil, que era o que o pessoal muito perguntava. Queria mandar um dinheiro para mim, para poder investir aqui. Eu disse, não, eu não quero que fique no meu nome. Eu quero que vocês tenham algo que tenha segurança, que seja no nome de vocês. Fui atrás de contato, isso faz tempo já. Viveu atrás quase um ano que eu vim atrás de contato, consegui contato. Estabeleceram tudo, se abriram carteira. Vai abrir a primeira carteira agora, de quem quer investir do Brasil. Todo regularizado pelo banco também, que está no meio. Conhece o banco Buddy? Já ouviu falar?
Pronto, tem ligação também com Já? esse banco, o dinheiro é Aham, passado por ele, certo? sim. É, como é que é? É pela CVN, Bom. CVM, não, CVM, que eu estava esperando que eles fizessem essa parte que não tinha, né? Aham. Ligando a pessoa, tem uma empresa SCP. Então, eles fizeram isso, fizeram essa carteira, e agora quem quiser investir nessa empresa, esse dinheiro é destinado para isso, que é de stock market. Então, vem para cá e investe nos estoques daqui, entendeu? E as pessoas têm rentabilidade, ok? Então, eu estava nessa luta, por isso que eu estava um pouco ausente, mas eu estava muito em reunião com eles, falando, Ó, explicando o que mas seria, o foi que bom que você já pegou precisava. com os conteúdos, você já foi ligando as coisas que vai fazer e que na hora que for. E vai entrar no. Eu vou linkar, que eu já abri a planilha para eles linkarem com a planilha de finanças. Lembra Isso. aquela planilha? Que eu não Aham, sei se o nome vai ficar o mesmo ou se vai mudar. Por tá. enquanto ainda está aquele, mas quando eles linkarem, quer dizer, as pessoas das finanças que estão ali fazendo a mentoria e tudo, chegou um fundo de reserva, de lá ela vai ter um link, se ela quiser, investe nessas carteiras. Boa ideia. Boa Entendeu? ideia. Não, pode terminar aí tranquilo. Aí, se precisar na sexta, você me fala. Eu vou subir isso aqui, eu vou gravar. Aí, se a gravação ficar, não for bloqueada nem nada, vou deixar lá e vou pôr lá dentro para o pessoal assistir também. Eu vou passar agora algumas mentorias que eu for fazendo com alguém. Eu já coloco que quem quiser assistir já vai ganhando tempo, já vai, se está naquela fase, porque tem gente que às vezes não está naquela fase ainda. Já assiste e já ganha tempo, porque na hora que chegar no individual. Aqui a gente já vai ganhando tempo e vai destravando nessas partes, igual você foi fazendo aí. Já vai cair para a gente render mais. Beleza? Beleza. Obrigada, Cash, viu? Obrigado, Até você. mais. Até mais. Vou parar a gravação.